A história do fim começa de uma forma enigmática, com um livro misterioso trancado por 7 selos. Cada selo rompido libera um evento cataclísmico na Terra. Cavaleiros que trazem uma falsa paz, a guerra, a fome e a morte. Trombetas que anunciam a destruição de 1/3 do planeta. E taças que derramam a ira final sobre a humanidade. Este é o Apocalipse, um vislumbre do fim dos tempos como o conhecemos. E para desvendar cada um desses mistérios conosco, não se esqueça de se inscrever no canal Arca do Saber e deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho. A jornada começa de maneira estranha, com o livro selado, e a cada selo que é aberto, algo pior acontece no mundo. É como se o planeta estivesse sendo desmontado, passo a passo. Quando o primeiro selo é rompido, surge um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele parece um herói, usa uma coroa e carrega um arco. Mas algo está profundamente errado. Ele traz uma paz ilusória, convencendo o mundo de que está tudo bem, quando, na verdade, está apenas preparando o terreno para o caos. O segundo selo traz consigo o Cavaleiro Vermelho, e sua missão é tirar a paz da Terra. Conflitos explodem por todos os lados. Pessoas brigam, nações se enfrentam, e o mundo se transforma em um vasto campo de guerra. Ninguém mais confia em ninguém. Com o terceiro selo, aparece um cavaleiro em um cavalo preto, carregando uma balança em sua mão. A comida se torna assustadoramente escassa. O pão custa uma fortuna. Quem tem dinheiro sobrevive, quem não tem passa fome. A desigualdade, então, se torna a regra universal. O quarto selo traz o Cavaleiro Pálido, e ele representa a própria morte. Mas ele não vem sozinho. Junto com ele, vêm as doenças, o abandono e o sofrimento profundo. O mundo, já ferido pelos selos anteriores, agora começa a desabar de uma vez por todas. No quinto selo, a cena muda completamente. A visão mostra as almas das pessoas que foram perseguidas por acreditarem em Deus. Elas estão sob um altar, clamando por justiça. Com a abertura do sexto selo, o caos se torna cósmico. O céu escurece, a terra treme violentamente e as estrelas parecem cair. Tudo se move, como se o próprio universo estivesse em choque. Quem testemunha isso sente um medo paralisante. Ninguém consegue escapar. E então, o sétimo selo é aberto. Mas, em vez de uma nova catástrofe, tudo fica em silêncio. Um silêncio pesado que dura meia hora, como se o céu estivesse prendendo a respiração. Esse silêncio, no entanto, não é o fim. É o aviso de que algo ainda pior está prestes a começar. O som das 7 trombetas, após a abertura do sexto selo, que desencadeia uma sequência de eventos extremos na terra e no céu. O texto sagrado interrompe a narrativa de destruição com uma visão diferente. É como se, por um instante, o foco deixasse o planeta em crise e se voltasse para o céu, onde forças superiores preparam algo importante antes que os próximos acontecimentos se iniciem. Nesse momento, 4 anjos são vistos segurando os 4 ventos da terra, impedindo que qualquer ação seja tomada até que uma tarefa específica seja cumprida. O selamento de determinadas pessoas, esse selo, colocado na testa dos escolhidos, é apresentado como uma marca de proteção divina. Eles não são retirados do planeta, mas permanecem nele, com uma espécie de garantia espiritual para suportar o que ainda está por vir. O número descrito é de 144 mil. Para alguns, esse número é literal. Para outros, é simbólico, representando totalidade, perfeição, ou um grupo com uma missão específica durante o período da tribulação. Na sequência, uma nova imagem surge, uma multidão tão imensa que ninguém consegue contar. Ao contrário dos 144 mil, essa multidão vem de todas as línguas, nações,
povos e culturas, eles são descritos vestindo roupas brancas e segurando ramos de palmeira, o que, dentro do contexto, simboliza vitória e pureza. Eles estão diante de um trono, celebrando o que já passou. O texto afirma que eles vieram da chamada Grande Tribulação, um período marcado por um sofrimento intenso. Sobre essa multidão, é dito que não sentirão mais fome, nem sede, nem calor, e que suas lágrimas serão enxugadas. Essa promessa funciona como um alívio dentro da narrativa, um contraponto ao peso dos julgamentos anteriores. Agora, 7 anjos recebem 7 trombetas, e cada uma delas anuncia um acontecimento que afeta diretamente o planeta e a humanidade. Ao som da primeira trombeta, 1/3 da vegetação da Terra é queimada. Árvores, grama verde, florestas, tudo é consumido pelo fogo. E a relação entre o ser humano e o meio ambiente entra em colapso. A segunda trombeta transforma parte do mar. 1/3 da vida marinha é perdida e navios são destruídos. O impacto atinge diretamente o equilíbrio dos oceanos e o comércio global. A terceira trombeta afeta os rios e as fontes de água doce. Uma estrela chamada Absinto cai do céu e as águas se tornam amargas. Muitas pessoas adoecem e não conseguem mais beber água potável. A quarta trombeta interfere nos corpos celestes. O Sol, a Lua e as estrelas perdem parte do seu brilho. A luz diminui e os dias e noites se tornam mais escuros, alterando o ritmo natural do planeta. A quinta trombeta marca o início do primeiro Ai. Uma estrela cai e abre um poço sem fundo, e de lá saem seres descritos como gafanhotos, mas com características muito diferentes. Eles não atacam as plantas, mas sim as pessoas. E apenas aquelas que não possuem o selo de proteção mencionado anteriormente, eles causam uma dor intensa por 5 meses. Não levam ao fim, mas o sofrimento é constante e insuportável. A sexta trombeta, o segundo Ai, libera 4 seres que estavam presos junto ao rio Eufrates. Eles lideram um exército imenso que provoca o fim de 1/3 da humanidade. A descrição é altamente simbólica, mas o impacto é claro. Um evento de escala global, onde nenhum território parece estar seguro. Por fim, a 7ª trombeta soa, anunciando o terceiro Ai. Mas, diferente das anteriores, ela não descreve imediatamente uma nova tragédia. Em vez disso, ela anuncia que o reino do mundo agora pertence àquele que está no trono e ao seu ungido. A narrativa, então, apresenta 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. Durante esse período, elas têm autoridade para anunciar suas mensagens, interromper as chuvas, transformar água e causar outras pragas. Elas são descritas como 2 oliveiras e 2 candelabros, símbolos que remetem à luz e à presença contínua. O texto não especifica quem são, exatamente, as testemunhas. As interpretações variam, podendo ser figuras históricas, entidades espirituais ou símbolos de resistência. O que importa, dentro da narrativa, é o papel que elas cumprem, sendo uma força que incomoda e desafia o sistema que agora está estabelecido. Após esse período de atividade, surge uma figura chamada a Besta, vinda de um abismo. Ela entra em confronto com as 2 testemunhas e consegue derrotá-las. Elas, então, encontram seu fim e seus corpos são deixados expostos em praça pública por 3 dias e meio. Pessoas de diferentes nações assistem e comemoram a morte delas. Mas, ao final desse período, elas ressuscitam e sobem ao céu diante de todos, causando um grande temor. E, imediatamente, um terremoto atinge a cidade, levando milhares de pessoas ao fim. Logo em seguida, o livro apresenta uma sequência simbólica. Uma mulher, vestida de sol, aparece e ela dá à luz um filho,
Um dragão vermelho, símbolo do mal, tenta destruir a criança, mas ela é levada ao céu. A mulher, por sua vez, foge para o deserto, onde é protegida por um tempo. Esse dragão, identificado como Satanás, é expulso do céu e, com muita raiva, começa a perseguir todas as outras pessoas. Ele então levanta duas figuras de destaque: a besta do mar, associada a um líder com poder global, adorado por muitos, cujo discurso é agressivo e domina pela autoridade, e a besta da terra, também chamada de falso profeta, que realiza sinais para convencer a população a seguir a primeira besta. É essa figura que introduz a famosa marca, usada para controlar quem pode comprar ou vender. Agora, 7 anjos recebem 7 taças, cada uma contendo elementos que serão derramados sobre a terra. A primeira taça atinge diretamente as pessoas que receberam a marca da besta. Elas sofrem com feridas dolorosas, descritas como úlceras malignas. A imagem sugere um sofrimento físico, mas também pode ser vista como um reflexo de consequências internas, sociais ou espirituais. A segunda taça transforma o mar e toda a vida marinha é afetada. Ao contrário da trombeta anterior, que destruiu 1/3, aqui o impacto é total. O fim de todos os seres do mar representa um colapso ambiental e econômico em escala global. A terceira taça repete o mesmo padrão, mas agora com os rios e as fontes de água doce, que também se tornam impróprios para o consumo. A água, o maior símbolo da vida, se torna um elemento de crise profunda. A quarta taça intensifica o calor do sol. Em vez de dar vida, ele passa a queimar. O calor se torna insuportável. Mesmo assim, segundo a narrativa, as pessoas não mudam seu comportamento. Há uma resistência em reconhecer qualquer tipo de responsabilidade. A quinta taça provoca trevas sobre o reino da besta. A escuridão não é apenas física, ela está associada ao desconforto, à confusão e à desordem. A dor e o medo aumentam, mas a narrativa mostra que muitos continuam a rejeitar qualquer tipo de mudança. A sexta taça seca o rio Eufrates, um dos mais importantes da antiguidade. Com o rio seco, um caminho se abre para os reis do Oriente, preparando o cenário para uma batalha decisiva. No fim, a sétima taça é derramada no ar, e uma voz poderosa anuncia: está feito. Um terremoto de proporções nunca vistas acontece, acompanhado por relâmpagos, trovões e uma tempestade de pedras enormes. Cidades caem, ilhas e montanhas desaparecem. É o fim de todas as estruturas conhecidas. Nesse ponto, o foco se volta para uma figura chamada a Grande Babilônia. Mas não se trata apenas de uma cidade física. Ela é um símbolo complexo. A narrativa a descreve como uma mulher vestida de púrpura e escarlate, sentada sobre uma besta, segurando um cálice dourado. Ela é chamada de a Mãe das Abominações. Para muitos estudiosos, ela representa um sistema global de corrupção, luxo extremo e controle político ou espiritual. A Babilônia religiosa é mostrada como uma influência que enganou reis e povos, usando uma aparência de poder para atrair e dominar. Sua queda começa quando os próprios reis que a apoiavam se voltam contra ela, a despojam e a destroem. Depois, o foco muda para a Babilônia comercial, o centro de toda a riqueza do mundo. Mercadores choram ao ver sua destruição, não por compaixão, mas porque sua fonte de lucro desapareceu. A economia, que parecia inabalável, cai em apenas 1 hora. Um anjo forte joga uma pedra no mar e declara que a Babilônia nunca mais será encontrada. É o encerramento de uma era. Os sons de música, festas e trabalho desaparecem. E a cidade simbólica, antes cheia de brilho, agora é apenas silêncio. Em vez de destruição, surgem vozes no céu celebrando uma vitória.
cânticos e declarações anunciam que chegou a hora de algo definitivo, a vinda de alguém chamado Fiel e Verdadeiro, montado em um cavalo branco. Ele aparece cercado por exércitos celestiais e carrega títulos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A descrição dessa figura é forte: olhos como chamas de fogo, muitas coroas e uma espada que sai de sua boca, um símbolo de julgamento por meio de sua palavra. Ao mesmo tempo, as forças da besta e do falso profeta se preparam para um confronto final. Elas reúnem reis e exércitos em um local chamado Armagedon, um nome que se tornou sinônimo de batalha final. A narrativa não descreve longas cenas de guerra, mas sim um desfecho direto e rápido. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos em um lago de fogo. Os exércitos que os seguiam são derrotados. O importante aqui não é a ação física da batalha, mas o contraste entre os dois lados, um sistema que dominava pela manipulação e uma força que chega com autoridade e não encontra resistência duradoura. A derrota deles representa o fim da influência desses símbolos de engano e controle. A partir daí, inicia-se o milênio, um período de 1000 anos, em que uma figura central governa o mundo com justiça. Durante esse tempo, Satanás é preso e selado em um abismo, impedido de influenciar as nações. Sua prisão é temporária, mas serve como base para um tempo de paz e equilíbrio. Nesse cenário, aqueles que foram perseguidos por sua fidelidade, especialmente os que não aceitaram a marca, ressuscitam e reinam durante esses 1000 anos. Passado o milênio, o texto afirma que Satanás é solto novamente, e ele engana os povos para um último confronto. Mas essa nova rebelião é rapidamente contida, e ele é lançado definitivamente no Lago de Fogo, onde já estavam a besta e o falso profeta. Dali em diante, não haverá mais engano. Em seguida, vem o momento mais decisivo, o julgamento final. Todos os mortos são ressuscitados e apresentados diante do grande trono branco. Livros são abertos, entre eles, o livro da vida. Cada pessoa é julgada conforme o que está registrado, e quem não está no livro da vida é lançado no lago de fogo. Por fim, o livro encerra com a visão de um novo céu e uma nova terra. O mundo antigo desaparece. Em seu lugar, surge a Nova Jerusalém, que desce do céu como algo completo e perfeito. Nela não há mais dor, nem choro, nem morte. Não existe mais templo, porque a presença divina é constante. E também não há sol, pois a luz que ilumina tudo vem de uma fonte direta e eterna. E assim, o ciclo se fecha, a antiga ordem desaparece, dando lugar a uma nova realidade, onde a dor e a morte não existem mais. Mas a pergunta que ecoa, através dos tempos, permanece. Você acredita nessas profecias? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!